Doutora, eu queria mudar um pouquinho aqui o assunto para a gente fazer um alerta aqui pelo seguinte, que é o perigo para a saúde do uso dos dispositivos eletrônicos para fumar. O que acontece? Essa semana, as sociedades brasileira e portuguesa de pneumologia, elas se manifestaram contra uma medida anunciada pelo governo britânico, que anunciou a distribuição gratuita para fumantes de um kit de cigarro eletrônico. Essa medida foi anunciada como uma maneira de estimular os fumantes para deixar os produtos de tabaco. Mas, doutora, essa medida é eficaz ou não? Olha, Eric, o documento ao qual você se refere foi escrito por nós. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e nós assinamos junto com a portuguesa, porque nós temos muita interação com a Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Fazemos muitas coisas juntas, exaramos muitas medidas em conjunto também. Essa questão que foi noticiada pela BBC, né, do Serviço de Saúde Pública inglês, né, que tem sido um exemplo historicamente com tantas coisas boas, a começar pelo National Health, que é uma inspiração para o nosso SUS, todos nós sabemos. Eu considero não só uma medida equivocada, como quase uma tolice, porque isso não adianta nada, né? Há estudos, né? Eu não estou falando de nada do que eu acho, mas sim baseado em estudos já publicados de boa qualidade, revelando que não adianta passar de uma coisa para outra. Ou seja, por isso é que eu usei aquela expressão numa entrevista que eu já dei na imprensa escrita, dizendo que trocar o cigarro pelo cigarro eletrônico, né, com o objetivo de interromper o vício tabágico, é trocar 6 por meia dúzia. E devo lembrar também, Érico, de maneira muito explícita, que a indústria fumageira, digamos assim, que produz cigarro, né, se você olhar quem está produzindo cigarros eletrônicos, porque houve uma redução imensa do número de fumantes no mundo, e nesse sentido o Brasil é um excelente exemplo. Nós conseguimos, desde 1981, que estamos em campanhas muito bem organizadas e, a despeito de todas as dificuldades que nós vivemos nesse longo período, nós conseguimos que hoje o Brasil não tenha mais de 10% de fumantes e ainda continuamos nas nossas campanhas. A Anvisa, nós conseguimos, através da Sociedade de Pneumologia, que a Anvisa e outras entidades não aprovassem, então, portanto, não é legalizada a entrada de cigarros eletrônicos no Brasil. E esses milhares de jovens e pessoas que nós temos visto, isso obviamente é fruto de contrabando, entra muito fácil no Brasil isso. Não há nenhuma dificuldade, porque em outros países é liberado, as pessoas trazem, tem muita gente vendendo, comercializando, e é muito triste passar na porta de uma escola, como eu já vi, Eric, e ver aquelas dezenas de jovens fumando cigarro eletrônico, quando nós sabemos que o número de mortes causados pela pneumonia e pelo dano pulmonar, que se chama EVALI, que é o nome da doença, a literatura médica americana cada vez publica mais casos, porque essa é obrigada realmente a publicar cada caso ocorrido, e isso nos preocupa muito, porque o dano pulmonar de alguma coisa que é composta por centenas de substâncias, inclusive, que nós não temos conhecimento, ninguém sabe exatamente o que tem ali. Então, portanto, eu reitero, trocar cigarro por cigarro eletrônico é trocar 6 por meia dúzia, e como medida de saúde pública, nós esperamos que a Anvisa mantenha a não aprovação, a não legalização, porque é uma ilusão imaginar que legalizar é completamente diferente de drogas, de outras questões, legalizar isso e fazer disso um passo para parar de fumar. Isso não é uma medida que tenha se mostrado efetiva e nem correta a nosso juízo. É muito sedutor também o cigarro eletrônico, porque ele é colorido, ele tem os sabores, parecido com... Tem formas. Formas também, exatamente. Então, acaba até se tornando mais sedutor que o próprio cigarro de tabaco que a gente conhece. Aí a pergunta que eu faço até é o seguinte, porque trocar 6 por meia dúzia, no caso do cigarro eletrônico, não seria, de repente, trocar 6 por 16? Me corrija se eu estiver errado, mas a quantidade de substância que você absorve com o cigarro eletrônico é muito maior do que o cigarro comum? Lembrando, Eric, que a nicotina é a substância que gera mais rapidamente dependência, né? Então, ele tem nicotina, mas ele tem, para ser atrativo,
cheiroso, né, sedutor, como você disse, ele tem muitas substâncias, metais, substâncias inclusive cancerígenas, que nós sabemos. Nós escrevemos um artigo para o Globo, né, que eu assinei junto com o Dr. Paulo Correia, que é nosso colega diretor da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia, e nós fizemos isso em resposta a um artigo que havia sido publicado, dizendo que a solução era legalizar e deixar vender à vontade. Isso não é verdade, porque quando nós sabemos, e eu particularmente já tratei, né, adolescentes que os pais procuram desesperados, que começa a fumar cigarro eletrônico, Eric, porque pode comprar, é fácil, né? Você sabe que isso entra no Brasil sem muita dificuldade, vem da Argentina, vem de outros lugares, né? Países europeus, onde se usa à vontade e se pode comprar e vender, se pode comercializar. Uma criança de 12 anos, 13 anos, já se tornando dependente com a ilusão de que aquilo não vai gerar dependência. Ora, volto a dizer, a nicotina é uma substância química que gera dependência muito rapidamente. Eu conversei então com a doutora Margarete Dalcom, trazendo os alertas sobre os riscos desses cigarros eletrônicos, que não é porque eles não emitem cheiro, nem tanta fumaça assim que eles não são perigosos. Pelo contrário, podem ser até mais perigosos. Doutora, obrigado por ter estado conosco aqui no Especial de Domingo. Boa noite. Boa noite, obrigada, boa semana.